Bem, já começamos a gravar a nossa aula de hoje, do dia 19, título de crédito, com os nossos amigos aqui, e vamos aqui compartilhar a nossa matéria. Nós já falamos até demais, então está aqui. Gente, não está aparecendo aqui, porque cancelar. Deixa eu ver aqui. Eu acabei fechando aqui. Deixa eu minimizar aqui para a gente começar. Deixa eu pegar aqui. Estou pegando aqui o título de crédito aqui. Acabei fechando aqui. É falta de prática desde julho sem dar aula, né? A gente fica meio perdido aqui. Mas agora vai sair aqui numa boa. Vai sair aqui. Vamos pegar aqui agora. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Então, estamos aí. Vou ampliar a nossa tela aqui para ficar interessante. Bem, pessoal, a nossa disciplina está dada aí, é Teoria Geral dos Títulos de Créditos. Então, nós estamos aqui, estamos fechados aqui, nós temos aqui uma apresentação, né? Aqui, essa configuração, dessa transparência, desse slide, ela coloca sempre o título na base inferior da transparência. Então, nós temos aí a disciplina denominada título de crédito, que é de capital relevância para o exercício profissional da advocacia, né? Porque ela cai nas provas da OAB, ela cai nas provas de concurso público, porque há sempre questões que envolvem aí o título de crédito. Isso aí é importante porque, além do mais, nas relações negociais, nós estamos sempre usando o título de crédito porque a ideia do título de crédito é ele criar, é ele abrir espaço para que o sistema econômico ele possa se dinamizar, porque sem crédito a economia não anda. Sem crédito, essa matéria faz parte do direito empresarial, né? Sem crédito a empresa não consegue funcionar. Por isso que nós temos aí um sistema financeiro, um mercado financeiro muito forte, porque as empresas elas se financiam pelo o mercado financeiro. Então, eu fiz essa apresentação aqui só para que vocês possam aí, né? São coisas que eu já falei, né? É apenas para a gente reforçar a nossa fala inicial, entendeu? Então, está dado aí, né, essa apresentação, como nós colocamos aí, ok? Então, está dado o título de crédito aí. Então, é isso aí. Então, foi feito aí a apresentação. Bem, a gente vai falar agora, né? Aí eu dou aqui umas boas-vindas a vocês, né? Vamos aí. Bem, importante a gente sempre olhar a fundamentação histórica. O título está na base. Então, está aqui. Bem, título de crédito ou direito cambiário. Muito bem. O que é câmbio, pessoal? Câmbio é uma troca. Muito bem? Câmbio. Então, para que o sistema econômico, para que as relações comerciais, empresariais ocorram, nós temos que ter sempre o quê? Vai haver sempre o quê? Sempre uma troca, sempre um câmbio. Por conta desse câmbio, surgiu aí
a necessidade de você ter um ordenamento jurídico, de você ter, por exemplo, né, você ter um sistema de leis, né, uma legislação que possa efetivamente atender essas relações e mais, atender, ou seja, dar também uma segurança jurídica aos agentes econômicos. É por isso que nós temos aí, né, o título de crédito, que faz parte do estudado, é uma das partes do direito cambiário. Direito cambiário vem de câmbio, de troca. É o que nós falamos anteriormente. Então, o que é efetivamente o título de crédito? Nós vamos ver o conceito devagar. Inclusive, eu vou devagarinho, porque nós sabemos muito bem que os alunos gostam de copiar, anotar alguma coisa que a gente fala. Bem, título de crédito é um documento que representa um crédito. Poxa, lógico, né? Não poderia ser diferente. Que documento é esse? Esse documento ele pode ser, como nós falamos na nossa abordagem inicial, esse documento pode ser um cheque, ele pode ser uma promessa de pagamento, uma nota promissória, e pode ser também uma letra de câmbio. O que é uma letra de câmbio? A gente vai falar rapidamente. Letra de câmbio é um tipo de crédito que surgiu lá no passado, surgiu aí antes da Revolução Industrial, antes de haver os bancos. O título de crédito é uma letra em que as pessoas deixavam o seu dinheiro no banco e o banco emitia uma letra. O banco emitia um título, e esse título era denominado letra de câmbio. Depois foi se aperfeiçoando, que depois ele foi melhorando. Mas os primeiros títulos que surgiram foram lá atrás, antes da existência dos bancos, foram a letra de câmbio. Bem, para a gente saber efetivamente o que é um crédito. O crédito, pessoal, ele surge o quê? Surge numa relação de consumo, é o sujeito que assume o quê? Assume uma obrigação e vai pagá-la no futuro. Muito bem? Então, importante a gente saber, na nossa matéria título de crédito, que ela vai depender de quê? Da confiança e do tempo. Bem, o que vai fazer com que o agente econômico aceite o título de crédito é a confiança que ele tem na relação jurídica, é a confiança que ele tem no negócio jurídico. Então, nesse questionamento, o que é crédito? Então, está ali, numa relação de consumo, o sujeito que assume o quê? Uma obrigação para pagá-la no futuro. Um exemplo bem basal, bem basal. Eu, por exemplo, vou comprar um celular e vou pagá-lo à prestação. Muito bem? Então, eu estou o quê? Eu estou adquirindo o aparelho, mas o pagamento dele será o quê? Será diferido no tempo e no espaço, através das N prestações. Muito bem? Então,
A relação jurídica, o que vai fazer com que exista as relações creditícias é o que? É o tempo e a confiança. Ou seja, esse tempo aí está relacionado, né, ao diferimento. Né? Eu assumi uma relação creditícia e vou pagá-la em 6 vezes. Aí está o tempo. Né? E o devedor, ele vai confiar em mim. Ele vai falar assim, não, o Zé Alves, o professor Zé Alves, ele é um cara honesto, é direito e vai honrar este compromisso, esta obrigação que ele está assumindo agora. Então, para existir relação creditícia, é relevante o quê? O tempo e a confiança. Muito bem? Bem, a relação creditícia, importante aqui, já que nós estamos falando da fundamentação histórica. A relação creditícia, ela ganhou força quando, pessoal? Antes da Revolução Industrial, lá no século XVII. Antes, porque foi o que eu falei com você. Nós estamos aí estudando, né, um tópico, uma parte do direito empresarial, o direito das empresas. Então, pessoal, para que ocorra uma relação jurídica, para que um sistema econômico funcione, é necessário que tenha o quê? Crédito, que tenha financiamento. Então, se eu tive no passado uma revolução industrial, ou seja, o surgimento de várias indústrias, né? Naquela época era a indústria a vapor. Para que aquele sistema econômico, para que aquela base industrial funcionasse, era necessário que tivesse alguém financiando aquela industrialização. E esse ente era os bancos da época que emprestavam dinheiro aos industriais, emprestava dinheiro aos empresários e depois eles pagavam divididamente em prestação ao sistema financeiro. Isso aí que é crédito, o que nós já conhecemos muito bem. Nós temos várias relações creditícias, até porque é do processo da economia contemporânea. Ninguém, né? Ninguém, de certa forma, né, compra tudo à vista. Você pode até comprar à vista, mas às vezes falta o seu salário, a receita da sua empresa, ela dá apenas até o 20º dia do mês. Aí faltam mais 10 dias que você precisa financiar. Aí você vai recorrer a quê? Ao crédito, seja cartão de crédito, seja cheque, seja nota promissória. Muito bem, é do processo da economia, é do processo negocial. Bem, mas antes da Revolução Industrial, antes de surgir estas relações creditícias, nós tínhamos aí, né, lá atrás, né, nos estados monárquicos, onde você tinha os reis que se achavam os verdadeiros representantes de Deus aqui na Terra, eles financiavam o quê? As navegações, eles financiavam as expansões marítimas, ou seja, né, as expansões marítimas eram a conquista dos territórios pelas várias nações que dominavam
vários países que submetiam esses países, né? Eram considerados as colônias. Muito bem, então, para que os países mais ricos explorassem os países mais pobres, os estados monárquicos, eles financiavam essas expansões marítimas. Então, tá aí. Aí, nós temos, já naquela época, né, a classe burguesa eram os banqueiros, né? Os banqueiros que concediam os créditos financeiros. Então, essa aí a gente fez aí, de certa forma, uma abordagem histórica para que vocês entendam efetivamente como que surgiu aí o crédito, que a gente utiliza ele com frequência. Não tem jeito, uso o cheque especial também, eu estou usando o quê? Eu estou usando um crédito que o meu banco me deixa, aliás, à minha disposição. Eu vou usar o crédito do cheque especial no momento em que eu não consigo fechar as minhas contas. Muito bem? Então, eu utilizo aquele cheque especial ali. A sugestão nossa é que não deve ser usado o cheque especial com muita frequência, eis que o cheque especial, a taxa de juros é de 8% ao mês, é mais de 200% ao ano. Então, nós temos que usar este crédito que está à nossa disposição com uma certa prudência. Muito bem? Então, está aqui, falamos sobre a fundamentação histórica do crédito, do título de crédito. Então, está aqui. Bem, importante, ressaltei aí como um fato importante para que nós analisemos aí. Bem, olha só, já falamos sobre, né, a abordagem histórica, ele nasceu antes da Revolução Industrial, né? Aliás, na verdade, né, o título de crédito ele surgiu lá com os estados monárquicos, quando os reis financiavam as expansões marítimas. Reiterando, quando os países desenvolvidos, né, eles faziam dos países subdesenvolvidos as suas colônias. Lá que surgiu o crédito, o financiamento. E na Revolução Industrial, ele foi sofrendo evoluções, ele foi se modernizando. Até hoje, inclusive, né? Hoje nós já temos aí, né, uma economia digital onde nem cheque é usado com tanta frequência. Muito bem? Então, está aqui. O que eu chamei a atenção de ser importante? Olha só. Os títulos de crédito são documentos o quê? Representativos de obrigações pecuniárias. Não se confundem com a própria obrigação, porque a representam. Bem, pessoal, bem, o título de crédito, o que quer dizer aqui é que o título de crédito, ele vai representar o quê? Um negócio jurídico. Por exemplo, eu compro um apartamento na planta. Vou pagá-lo em 60 meses. Muito bem? A construtora, ela vai, né? Ela vai fazer o quê? Um contrato comigo. Esse contrato é um negócio jurídico. E a construtora vai o quê? Vai emitir
60 notas promissórias, muito bem? Que é o título de crédito. Então, essas notas promissórias, elas vão representar o quê? Elas vão representar um negócio jurídico que, no caso, em tela, é o quê? É a compra do apartamento, muito bem? Então, no conceito aqui, nesta colocação aqui, diz o seguinte, que o contrato que eu assinei referente à aquisição do imóvel, ele não pode se confundir com o título de crédito, a nota promissória. Se vocês quiserem anotar, eu posso ditar mais devagar. E vocês verão por que essa autonomia. Muito bem? Por quê, pessoal? Porque a nota promissória, o título de crédito, eu posso passá-lo para frente através de um endosso. Já o contrato que eu fiz com a construtora, que tem todo o ordenamento jurídico ali, eu não posso passá-lo para frente. Então, a gente vai ver as idiosincrasias, a gente vai ver as peculiaridades que nós que tem dentro, né, desse conceito aqui. Para repetir, olha só, os títulos de crédito são documentos que representativos de obrigações pecuniárias. O exemplo que eu dei aqui, né, foi a compra de um imóvel, tá? E diz mais aqui, não se confunde com o quê? Com a própria obrigação. Então, né, o título de crédito ele não pode se confundir com a obrigação que eu assumi, que é a compra de imóvel, tá certo? Porque a representa. Então, eu, se fosse aluno, eu colocaria uma caveirinha aí que pode surgir na nossa prova uma pergunta em cima deste conceito, desta colocação que nós fizemos aí. Muito bem? Então, anotem por gentileza aí. Então, está aqui. Bem, já que nós estamos falando sobre obrigação, tá? É importante a gente falar sobre isso. Eu sei que eu estou falando para bacharelandos aqui do 8º período, 7º período, 6º período, né? Que essa pergunta pode, né, ser uma coisa infantil, ingênua ou pueril, muito bem, mas eu acho relevante a gente relembrar o conceito de obrigação para que a gente possa aí nos fortalecer, para que a gente possa nos vitaminar de uma boa teoria, para que a gente possa entender melhor o que é título de crédito. Então, vamos ver aí, vamos responder esta pergunta pueril, ingênua, mas vai ser relevante para a gente. Está aqui. Bem, conceito de obrigação. Está aqui, né, o conceito de obrigação. Então, no entendimento do professor Washington de Barro, que assim conceitua obrigação. Ele diz, olha só, obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório estabelecida entre quem, pessoal? Entre o devedor e credor, né? E cujo objetivo consiste o quê? Numa prestação pessoal econômica positiva ou negativa, devida pelo primeiro,
o devedor, ao segundo, o credor, garantindo-lhe o quê? O adimplemento através de seu patrimônio. Então, aqui é importante a gente fazer uma reflexão. Então, obrigação é uma relação jurídica, né? De caráter o quê? De caráter transitório, tá? Essa obrigação ela vai se dar entre quem? Um devedor e um credor. Bem, eu citei ali, no caso que nós demos ali, que eu adquiri um apartamento. Muito bem? Eu adquiri um apartamento de uma construtora. Então, eu, nesta relação jurídica, nesse negócio jurídico, eu que adquiri, eu vou ser o quê? O devedor, aquele que devo à construtora. E o credor será a construtora. Muito bem? E cujo objeto consiste em quê? Numa prestação pessoal e econômica. Lógico, né? Eu vou adimplir o negócio jurídico, né? Eu vou, de certa forma, subtrair do meu patrimônio econômico, né? A pecúnia que eu irei adimplir o contrato. Então, está aí, né? Então, consiste numa prestação pessoal e econômica, né? Então, está aí. Positiva, tá certo? No momento em que eu estou pagando, né? E negativa no momento em que, de certa forma, eu estou aí, né? Deixando de pagar a minha obrigação, ok? É um ato de negação. Devida pelo primeiro, né? Devida pelo primeiro, o devedor, ao segundo, o credor. Muito bem? Garantindo ali o quê? O adimplemento através do seu patrimônio. Então, eu, através do meu patrimônio, vou fazer o quê? Uma prestação pessoal econômica. Eu estou subtraindo do meu patrimônio, né? Estou subtraindo do meu patrimônio recursos, pecúnias, para que eu possa adimplir a minha obrigação. Eu sei que tem gente querendo entrar aqui, deixa eu voltar aqui. Parei. Muito bem, então está aqui. Francine está aqui. Então está dado aqui. Continua passando aí ou não está passando, pessoal? Continua passando? Agora sim, mas agora acho que passou. não estava, não. Agora está passando, né? Então está ok. Então tá aí, pessoal. Já falamos sobre o que vocês já conhecem, né? Assim, já conhecem bastante, né? O que é uma relação jurídica, o que é o conceito de obrigação. Foi apenas para a gente ilustrar e vitaminá-los e fortalecer aí o conhecimento de vocês. Não sei se ajudou. Está aqui. Então, continuando, né? Um exemplo aqui que nós vamos colocar aqui sobre obrigação. Uma determinada obrigação pode ser representada por diferentes instrumentos jurídicos, né? Nós temos aí, se uma pessoa agindo com culpa, ela provoca danos em bens de propriedade alheia com o seu automóvel. Deste ato ilícito surgirá o quê?
a obrigação de indenizar os prejuízos causados. Muito bem? Então, né? Eu causei um dano a terceiro e esse dano ele é uma obrigação, né? E gera para mim uma obrigação de indenizar terceiros por um dano que eu causei. É apenas um exemplo para ilustrar e fortalecer aí. Bem, aí só para a gente arrematar. Se o devedor e credor estiverem de acordo quanto à existência da obrigação e também quanto à sua extensão, a extensão seria o valor da indenização devida, esta pode ser representada por quê? Por um título de crédito. É aquela velha história, né? Eu causei um dano a terceiro, né? E eu, no ato em que eu gerei esse dano, né? Eu fiz um acordo com o agente, com a pessoa, né? E nós chegamos ali à conclusão e falamos: olha, eu te devo X, tá? Eu vou te pagar no final do mês. O que eu fiz com ele? Olha, eu vou te dar um título de crédito vencível, né, em 30 dias, vencível em 60 dias. Então, através de um acordo, né, em função de uma obrigação, de um dano, nasce o quê? Nasce o título de crédito representando ali aquela obrigação, aquela situação, né? Então, daí o título de crédito representando aí uma necessidade de pagamento. Necessidade de pagamento. Então, tá aí. Observação 1 sobre obrigação ainda. Olha só. Se as partes concordam quanto à existência da obrigação, mas não têm condição de mensurar, pessoal, não tem condição de medir ali, de valorar o dano, né, e a sua extensão, ou mesmo chegar a um acordo sobre a mesma obrigação de indenizar os danos provenientes do acidente poderia ser representado por quê? Por um reconhecimento de culpa. Ou seja, né, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, né? Nesse conflito que eu gerei com o meu automóvel, eu gerei um dano, né, que eu não posso mensurá-lo, que nem eu e nem a vítima nós chegamos ali um acordo em função da inviabilidade de mensurar o problema. O que eu vou fazer? A gente redige um documento, né, onde eu vou confessar a minha culpa. É um documento de reconhecimento de culpa. Muito bem? Então, está dado aí, né? Então, esse reconhecimento de culpa, né, no futuro, eu vou, né, resgatá-lo, vou pagar, vou saldar esse compromisso que eu assumi com esta dada pessoa. Muito bem. Uma segunda situação. Se, porém, não concordam sequer com a existência da obrigação. Aí, né, nós temos aí o quê? Um conflito. Eu não consegui chegar a um acordo,
um acordo onde eu mensurei o problema e emiti um título de crédito vencível no futuro, né? Cujo vencimento é no futuro, tá? E também eu não consegui o meu o cidadão do o qual eu cometi o dano, né? Nós não conseguimos redigir um documento que eu pudesse confessar a minha culpa. Nós não chegamos a um acordo. Instaurou-se o quê? Um litígio, um conflito, um problema, né? Então, a obrigação de indenizar somente poderá ser documentada por outro quê? Por outro título jurídico. Ou seja, uma decisão judicial. Uma decisão judicial também é um título executivo. Muito bem? Aí nós tivemos que chamar para discussão o Estado. Nós tivemos que chamar para discussão o judiciário, o juiz, para que ele dirimisse o problema que eu arranjei. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, né? Vocês são craques, vocês são habilitados. Nós estamos apenas fazendo uma pequena recordação. Então, vamos lá. Estou aqui. Vamos estar aqui. Bem, importante característica do título de crédito. É importante essa importante característica aqui, pessoal, é o seguinte: é a necessidade da circulação do crédito. Ou seja, criar meios de pagamentos ou fazer dinheiro. Eu coloquei aqui o exemplo do marceneiro. Através desse exemplo aqui, vocês poderão avaliar como que é importante o título de crédito e como que ele dá celeridade às relações jurídicas. Olha só, eu chamei um marceneiro na minha casa para fazer um móvel, mas só que ele fez um orçamento e me cobrou um valor. E eu disse a ele: olha, eu vou te dar um cheque para 60 dias, tudo bem? Porque eu não tenho dinheiro agora. O marceneiro disse: tudo bem, seu José, tudo bem, eu aceito o seu cheque. O que fez o marceneiro? Ele apanhou o meu cheque e foi fazer o quê? Foi adquirir madeira. Então, o marceneiro acabou passando o meu cheque para o quê? Para o fornecedor de madeira. Olha só, o meu cheque já está numa segunda situação, numa segunda cadeia. Muito bem? Aí, o marceneiro passou o meu cheque para o fornecedor de madeira, e o fornecedor de madeira, que tinha que conseguir a madeira do lenhador, muito bem, o que fez o fornecedor de madeira? Apanhou o meu cheque, o meu título de crédito e fez o pagamento da madeira ao lenhador, aquela pessoa que tira a madeira da floresta, muito bem? Aquela pessoa do campo. Então, vocês olham como que o cheque, como que o meu título de crédito, ele circulou.
Viu? Então, vocês olham muito bem. Os negócios jurídicos, eles podem ocorrer sem dinheiro. Apenas o quê? Apenas, eu vou voltar, tá certo? Eu vou voltar no slide que nós colocamos logo na nossa primeira chamada aqui. Olha só, o que eu disse a vocês, né, sobre o título de crédito aqui no começo? Olha só, título de crédito, né, ele tem que estar eivado, ele tem que ter nele o quê? A seguinte variável. Primeiro o quê? O tempo. E segundo o quê? A confiança. Muito bem? Então, vocês olham o seguinte, né? O marceneiro foi à minha casa, eu dei um cheque a ele para 60 dias. 60 dias é o tempo. E ele aceitou o cheque por quê? Porque ele tinha confiança em mim. Ele sabia que eu não estava dando o cheque sem fundo. Muito bem? E ele pegou o meu cheque e passou para o fornecedor de madeira, que confiou no marceneiro, tá? Que disse a ele: olha, o cheque lá de seu José é um cheque bom, ele é quente, ele é um cheque que tem fundo. E a mesma conversa o fornecedor de madeira jogou lá no lenhador, no homem que corta madeira. Então, o título de crédito, pessoal, ele tem uma característica relevantíssima que nós falamos aqui agora, né? Que é o quê? É a necessidade da circulação do crédito. Ele dá o quê? Ele dá celeridade aos negócios. Eu não botei a mão em dinheiro nenhum e nós vimos aqui, né, vários negócios jurídicos acontecendo com apenas o cheque de uma pessoa, com o meu cheque. Viu quantas cadeias de valor nós utilizamos e acionamos? Então, está aí. Grave essa característica, porque isso aí é matéria de concurso, pessoal. Muito bem? Matéria de concurso. Essa característica da circulação do título de crédito. Ele tem que circular, que aí ele vai gerar o quê? Ele vai gerar meios de pagamento. Ou seja, eu botei, entre aspas, aí, fazer dinheiro, né? De certa forma, ele está fazendo, às vezes, do dinheiro. Então, ele está circulando, está o quê? Está movimentando a economia, está dinamizando o sistema econômico. Está dado aí. Anotem, por gentileza. Está aqui. Bem, aí nós colocamos aí, como nós já falamos na nossa abordagem inicial, os títulos de crédito que nós utilizamos, que a doutrina defende, é onde vocês vão se deparar em concursos, se deparar na prova da OAB com esses 3 títulos de crédito aí. O cheque, a nota promissória, uma promessa de pagamento e a letra de câmbio. A letra de câmbio ela já não é mais usada hoje, né? A letra de câmbio foi uma coisa que surgiu lá no passado, lá quando os bancos ainda eram embrionários, muito bem? Mas nos concursos, nas provas, sempre cai letra de câmbio, né? Então, por isso que eu coloquei aí.
tá? Então, com essa economia digital, nem cheque mais a gente usa, né? Esporadicamente, aquela coisa toda, mas é uma exigência das provas, dos concursos públicos, é isso que cai para dar um tino, para dar um raciocínio ao aluno, para que ele entenda essa lógica jurídica, essa lógica econômica, essa lógica financeira que tem o sistema econômico, que tem a economia. Muito bem? Está aí. Bem, agora nós vamos falar sobre a legislação que rege os títulos de crédito. Muito bem? Está aí a legislação importante aí, porque essas leis são as leis que nós vamos lidar com elas. Vamos lidar com elas, elas nos acompanhará até o final do nosso curso. Tudo bem? Bem, pessoal, nós estamos aí. Eu vou pedir a vocês um minutinho, por gentileza, que eu vou apanhar um pouquinho d'água e já estou voltando. Um minuto, por favor. Então, pessoal, só um minutinho, só por gentileza. Então, nós temos aqui, né, a legislação, como eu falei com vocês, a nossa legislação importante. Então, a primeira legislação do Brasil, ela surgiu em 1908. Olha só, é uma lei 2044. Anote aí, porque ela está em vigência ainda, certo? Essa transparência, esse slide, né, já está lá no nosso AVA, eu vou colocar no nosso grupo também, tá? E essa legislação, essa lei 2044 de 1908, ela falava sobre o quê? Ela falava sobre letra de câmbio e nota promissória. Bem, esses dois títulos, tá? A letra de câmbio e a nota promissória, era a base para os outros títulos, né? Aliás, não. Essa lei, ela servia de parâmetro. Ela estava intimamente relacionada à letra de câmbio e à nota promissória e também atendia os requisitos dos outros títulos de crédito existente lá no começo do século XX. Muito bem. Aí, o Brasil foi signatário da Convenção de Genebra. Muito bem? Nós temos aí a famosa a famosa Lei Uniforme de Genebra, né?
que os livros, né, os concursos, né, vocês vão falar sempre a LUG, o artigo da LUG, número tal. LUG é a Lei Uniforme de Genebra. Então, o Brasil foi signatário dessa convenção, né? E aí surgiu o quê? Surgiu o decreto 57.663 de 66, que revogou o quê? Revogou quase que por completa a legislação anterior. Então, esse decreto aqui, que é chamada de Lei Uniforme de Genebra, tá? Ele recepcionou. Professor, eu acho que o senhor desligou o microfone do senhor, porque eu não estou ouvindo, não. Que é isso? Será que eu. Parei. Não. Eu desliguei aqui. Poxa, gente. Eu estou ouvindo normalmente. Eu também estou ouvindo. Está ouvindo, né? Eu não desliguei. É quem falou? Foi Karine? Não. Eu estou ouvindo melhorou? normalmente. Melhorou? Estão me ouvindo? Gente, tem alguém ouvindo? Sim. Eu não estou ouvindo, não, meu Deus. Será que Normalmente. tem problema no meu telefone? Normalmente. Tô, meu Deus, já fiquei nervosa. Não entendi, eu não vou para outro, não, gente. Rosilane, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, professor. Então tá bom. Tailândia, eu acho que é no telefone, porque saiu até um áudio meio que embolado no final. Eu vou tocar aqui. Vamos lá. Então tá aqui. Então tá aqui. Então, o Brasil foi signatário da Convenção de Genebra, né? Que foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro, que através de quê? Da aprovação do decreto 57.663 de 66. Então, a convenção, o decreto 57.663, ele recepcionou, tá certo? Recepcionou, tá? E revogou o quê? Quase que por completo o quê? A legislação anterior. Então, a lei 2044 de 1908, né? Ela foi revogada parcialmente, ok? Tá? E esse decreto, que nós vamos, reiterando, que nós vamos incessantemente lidar com ele, 57.663 de 66, tá? Ele que é considerado a LUG, Lei Uniforme de Genebra, que vai falar o quê? Sobre letra de câmbio, nota promissória e demais títulos. Muito bem? Aí, nós temos também outras leis. Nós temos aí, né, as leis especiais que falam de duplicatas, tá? Que é a Lei 5.474 de 68, né? E nós temos também a Lei Especial do Cheque, que é a Lei 7.357 de 85. Então, importante a gente saber, esta lei de 20, a lei de 1908, a de 66 e as leis especiais, tanto a do cheque, onde a gente vai estudar especificamente a lei da duplicata, vamos nos ater a ela, e também a lei do cheque, tá? Bem, a LUG, a Lei Uniforme de Genebra, por se tratar, tá certo? A lei da duplicata e a lei do cheque, como são leis especiais, a Lei Uniforme de Genebra, ela vai o quê? Vai servir a nota
promissória e ao cheque de uma forma subsidiária. Naquilo em que as leis especiais forem silentes, entra o quê? Entra a legislação subsidiária, que é a LUG, a Lei Uniforme de Genebra. Muito bem? Bem, aí nós temos o seguinte. Em 2002, né, o legislador, né, criou o quê? Uma teoria geral dos títulos de crédito. Pois é, no Código Civil. No Código Civil. Com a reforma do Código Civil de 2002, né, o legislador, né, ele deu uma pincelada, vamos colocar assim. Ele criou uma teoria geral sobre título de crédito, dando mais um reforço ao nosso ordenamento jurídico. Muito bem? Está dado aí. É o que está dizendo aí. Então, é importante que a gente vai se reportar, a gente vai se voltar, vamos consultar sempre esses artigos, né? 887 a 926 do Código Civil. Então, está aí, né? Então, temos o Código Civil aqui, 887, só para vocês verem aqui, 887, está aqui, 887, está aqui o Código Civil, só para você olhar aqui o primeiro artigo. Então, diz aqui, né? 887, diz o seguinte, o artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Semana que vem, a gente já está chegando no final da nossa aula. Eu vou pedir a vocês que vocês leem para mim, tá? Esses artigos para que a gente já possa ir tendo intimidade com a legislação de título de crédito, né? E vocês já vão estudando, já vão gerando uma cultura, gerando um conhecimento sobre títulos de crédito. Muito bem? Então, semana que vem a gente vai parar e vamos ler esses artigos. Aliás, vocês lerão para mim. Vamos fazer uma aula interativa. Então, está aí. A legislação sobre título de crédito. Muito bem. Observação, pessoal. Olha, isso aí é de capital relevância. É de capital relevância, né? Para a gente lidar com esses diversos diplomas legais. Olha só. A lei geral que seja posterior à especial não a revoga. Via de regra, a lei posterior, quando trata de matéria existente na anterior, ela provoca o quê? A sua natural revogação. Todavia, se a lei posterior for geral, ela o quê? Ela não revoga a legislação especial. O que eu estou dizendo aqui,
eu estou falando sobre o princípio das especialidades das leis. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, pessoal, que, a despeito do Código Civil, tá, ser uma lei geral sobre título de créditos, tá? Esta lei geral, o Código Civil, ela não revogou as leis especiais que falam de título de crédito. Por quê? Porque no direito brasileiro existe o famoso princípio das especialidades das leis. Via de regra, pessoal, é o que está dizendo aí, né? Quando uma lei posterior é editada, se ela fala sobre um determinado assunto que tem na lei anterior, a lei posterior, ela revoga a anterior. Mas aqui nós temos uma idiosincrasia. Aqui nós temos uma peculiaridade. Por conta de quê? Por conta do princípio das especialidades das leis, onde aqui o Código Civil, que fala sobre a lei geral do título de crédito, ele não tem o quê? O condão de revogar a lei do cheque e nem a lei da nota promissória. Veremos agora, para a gente encerrar a nossa aula, o princípio da especialidade. Aí está o princípio da especialidade que nós falamos ali, que veda a lei geral revogar as leis especiais. Então, diz o seguinte: o princípio da especialidade determina, olha só, determina que se afaste o quê? A lei geral para o quê? Para a aplicação da lei especial. Então, pessoal, anotem aí, a lei especial, ela é mais forte do que a lei geral. Aí diz assim: entende-se como lei especial aquela que contém todos os elementos da norma geral, acrescida o quê? Acrescida de outros que a tornam distinta, diferente, chamados de quê? De especializantes. Muito bem? Então, é importante vocês guardarem este princípio, muito bem? Onde o princípio da especialidade, ele determina o seguinte, que se afaste a lei geral para aplicar sempre a especial. Então, a gente vai encerrar aqui a nossa aula de hoje, muito bem? E eu já vou colocar no nosso grupo aí, a nossa matéria, a nossa gravação aqui, tá certo? Eu vou acessar aqui a gravação para interromper a gravação.